Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso módulo 4, Resolução de Sistemas Não Lineares. Então, esse tópico vai ser bastante interessante e a gente vai, nessa primeira aula, dar a motivação, falar algumas coisas, algumas aplicações sobre sistemas não lineares, tá? Então, pessoal, eu vou começar essa aula aqui mostrando um sistema não linear, um sistema que tem um comportamento não linear, e o código vai estar nesse link aqui, também vai estar na descrição do vídeo, o link para o qual você pode ter acesso a esse código, tá? Que é o atrator de Lorentz. Enfim, isso aí é um problema mais complicado, mas eu acho que é um exemplo bastante interessante de sistema não linear, tá? Eu vou começar então, pessoal, eu tinha prometido falar da motivação, e eu vou começar então agora falando um pouquinho de uma coisa que é muito importante para a gente, que é a nossa rede de transmissão. Então veja o seguinte, esse aqui é um diagrama simplificado, tá certo? Do que é a nossa rede de transmissão. Então você tem as usinas hidrelétricas, as termoelétricas, até as termonucleares, enfim, as usinas eólicas, as solares, e você tem que fazer a integração disso para que você possa transportar para o país inteiro essa energia que é produzida em vários locais, tá? Então, só para ilustrar aqui, por exemplo, eu tenho Itaipu, ó, nesse mapinha aqui eu tenho Itaipu aqui, ó, tá? Eu também tenho importação da Argentina, tenho importação aqui eventualmente de energia também do Uruguai, né? E essa energia aqui vai fluir através do que a gente chama de rede de transmissão. Então, rede de transmissão são aquelas torres grandes que você vê nas estradas, né? Agora, o que você vê na sua rua, que são os postes, as linhas aqui, é a rede de distribuição, tá? Não confundir. Então, essa rede que eu estou mostrando para vocês são dessas grandes linhas que tem grande tensão, né? Para poder fazer a transmissão de energia com poucas perdas, a gente eleva a tensão, faz a transmissão e quando chega nas cidades a gente precisa consumir essa energia, a gente abaixa a tensão através aí das subestações, tá? Elevadoras ou rebaixadoras, enfim. E aí o que é importante, pessoal? Por que isso tem a ver com sistemas não lineares, né? Quando a gente vai fazer o cálculo, o planejamento da transmissão de energia para que evite esses cenários aí, por exemplo, de blackout, de apagão, é necessário, pessoal, você usar ferramentas que fazem o cálculo dos pontos aí da rede, de cada pontinho aqui desse, né? Você tem que fazer o cálculo de quanto que é a potência ativa e a potência reativa no seu sistema. E para fazer esse cálculo, vocês estão vendo aí, pessoal, você tem que para cada pontinho desse, para cada barra que a gente fala no jargão aí do sistemas de transmissão, você tem que calcular o estado da rede, tá? E esse cálculo envolve a resolução de um sistema de equações não lineares, tá? Além disso, então, pessoal, eu tenho também que observar que isso é uma atividade intensa do ponto de vista computacional e extremamente complexa. Por quê? Porque a rede de transmissão do Brasil você poderia superpor em cima do mapa da Europa, como está colocado aqui, ó. Então, por exemplo, você tem aqui o que seria a região sul, né, colocando aí Lisboa, e que você teria que fazer o planejamento, vocês vejam aí, que para chegar até a região norte, por exemplo, isso equivaleria a fazer um planejamento integrado de Lisboa a quase Moscou, né? Enfim, é bastante significativo a complexidade de fazer o cálculo adequado e estudos relacionados ao Sistema Interligado Nacional, ao SIN que a gente chama, tá? E aí, pessoal, a gente também tem um outro problema associado a essa questão a gente falou da transmissão, agora a gente vai falar da geração de energia hidrelétrica, tá? Então esse aqui é um mapa que você tem das usinas hidrelétricas do Brasil. Então repara que você tem aqui, ó, uma usina de Camargos. Isso aqui, esse triângulozinho significa que tem reservatório. Aí você tem Itutinga, que é uma bolinha que não tem reservatório, é o que a gente chama de fio d'água, tá? Tudo que entra igual a tudo que sai naquele reservatório, né? E aí você tem aqui Furnas e vai seguindo em frente até chegar, vocês vejam aqui que é o que a gente chama de cascata, pessoal, que até chegar aqui no mar. Mas no caminho para o mar você tem um monte de outras usinas e essa água que está saindo aqui vai impactar, por exemplo, na água que vai chegar em Itaipu. Então, lá em cima, Camargos, Furnas, enfim, várias usinas
vão definindo as suas decisões, né, de quanta água vai fluir, vai passar pelas turbinas e quanto vai ser gerado de energia, portanto, isso vai impactar na geração das outras usinas a jusante, né, na cascata, que a gente chama. Tá? O ponto importante aqui é o seguinte, ó, como é que a gente determina o quanto que vai ser gerado de energia hidrelétrica numa usina, né? Você tem aqui uma função de produção que é um polinômio, tá certo? Que é associado a quanto que você está decidindo, digamos assim, quanto que você vai deixar no reservatório. Então você vai ter, digamos assim, uma altura, né? O que é essa altura? Que é o que está montante no reservatório e o que está jusante. A diferença dessa altura, desses dois níveis, dá a altura que a gente chama de altura de queda, que vai ser multiplicado por quanto que está passando, qual é o fluxo de água que passa nas turbinas. Tá? Isso para cada usina, e uma usina interfere na outra. Então, para você calcular, ou pelo menos estimar, quanto que vai ser gerado nas usinas hidrelétricas para uma certa política operativa, que a gente chama, é algo que envolve a resolução de um sistema não linear também. Tá? E fazer o planejamento adequado disso, pessoal, é para que você, no mês que não tiver chuva, você tenha água no reservatório. Enfim, tem toda uma complexidade nisso. Tá? Bom, com isso, pessoal, a gente já deu uma visão geral, já deu uma aplicação, duas aplicações aí de sistemas não lineares que são extremamente aplicadas aí para você ter energia elétrica, esse conforto que você tem em casa. Tem toda uma série de modelos matemáticos que são utilizados para fazer o melhor planejamento desse fornecimento. Então, na próxima aula, pessoal, a gente vai finalmente adentrar a questão dos sistemas não lineares e vai ter que, digamos assim, abarcar ou entender uma série de formalidades que são importantes para a gente poder trabalhar nos métodos de solução de sistemas não lineares. Muito obrigado pela sua atenção. Não esqueça de curtir, de compartilhar, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Obrigado, pessoal, e até a aula 2. Espero vocês lá. Tchau!